Graça e paz do Senhor, amados. Estamos aqui para mais um culto e quero te convidar nesta hora a abrir teu coração, a dispor teu coração para juntos cultuarmos ao Senhor, ainda que cada um na sua casa. Aleluia. Então, fecha os teus olhos nesta hora. Em adoração, Senhor, levanta as tuas mãos. Apresenta-te diante do Senhor. Diz: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui minha casa. E no nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor possa se fazer presente neste lugar, manifestando a tua glória. Através deste tempo de culto, este tempo de louvor, de palavra, do estudo da palavra, que o Senhor se manifeste e quebranta meu coração, no nome de Jesus Cristo. E Deus, nós te pedimos que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração em tua presença nesta hora, Pai. No nome de Jesus, tua igreja ora a ti agradecida. Aleluia. Amém. Adoremos ao Senhor, adoremos aquele que é digno. Erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, se és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo do céu, nome é eterno. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo do céu, nome és tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui para adorar, Deus.
paz, irmãos. Quero dar boa noite para vocês que estão em casa, para mais um culto online, né? E estudo da palavra de Deus. Mais uma vez estamos de volta dessa maneira, mas o importante é que estamos estudando e não deixamos de buscar a presença do Senhor e o estudo da sua palavra. E que Deus possa estar abençoando agora na sua casa, na sua família, no seu lar, com a graça e a paz do Senhor, com a presença do Senhor, e que os nossos corações sejam terra fértil para o plantio da palavra de Deus. Mais uma vez estamos estudando um novo tema que fala sobre o obreiro aprovado, né? Que nós, como obreiros, precisamos ser aprovados diante de Deus. E vamos estar orando nessa hora, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso culto aí no lar, a sua palavra que vamos estar aqui trazendo. Pai amado, Pai querido, queremos te louvar, queremos te bendizer, Deus. Mais uma vez, pedimos a presença do Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que venha conduzir esse estudo, que o Senhor esteja visitando cada lar agora, ó Deus, que está ouvindo, vendo esta mensagem, Pai. Em nome de Jesus, visita os teus servos, Senhor, com tua graça, com teu poder, com a tua presença, Senhor. Tu é Deus de milagre. Tu é o nosso Deus, Senhor. Nos ajuda a transmitir esse estudo, essa mensagem para os teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, ó Deus, porque tu estás aqui. Conduz em vitória, conduz em triunfo. Que o Senhor esteja visitando cada lar, cada um dos teus filhos agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, certo? Atos 16. Né? E depois também em 1 de Coríntios 4:17. A palavra do Senhor diz assim, amém? Diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-se considerou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhe entregava para serem observados os decretos que havia estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Amém? Agora em 1 de Coríntios 4:17 diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual vos lembrará os seus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém? Nós estamos falando sobre obreiro aprovado. E isso está lá em Timóteo, 2 de Timóteo 4:16-17. Nós podemos ver um dos melhores exemplos é o próprio Timóteo. E é interessante que Timóteo, seu nome significa aquele que adora a Deus ou honrado por Deus. Aquele que adora a Deus, honrado por Deus. Nós sabemos da questão familiar de Timóteo, que ele tinha pai gentil, né, e mãe judia. E é interessante que na vida de Timóteo nós podemos ver que a sua mãe, ele era natural de Listra, né, na província de Licônia, e ele foi uma pessoa que, apesar do seu pai ser grego, a sua avó e sua mãe ser judia, ele cresceu conhecendo a palavra de Deus. Ele teve os ensinamentos da palavra de Deus. E é interessante que nós podemos ver que a sua mãe era Eunice, a sua avó era Loide, como todos nós conhecemos, né? E quando o apóstolo Paulo passou por Listra, né, ele teve a oportunidade de encontrar Timóteo na sua segunda viagem. Então ele encontrou esse jovem. Ele era um jovem, e como aqui nós lemos aqui em Atos 16, fala do testemunho que esse jovem ele dava. Nós podemos ver também que o que estava por trás de Timóteo
era a base da sua família, onde os ensinamentos da sua mãe, os ensinamentos da sua avó, chegou a ele. Como a própria palavra fala, né, que nós devemos ensinar a criança ou o menino no caminho que deve andar. E na sua infância, mesmo que mais à frente, ele não vai se desviar dele. E no Salmo 1:3 e 92:14 também diz que aqueles que obedecem a palavra de Deus ou conhecem a palavra de Deus é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Quando nós ensinamos alguém, nossos filhos, né, na palavra de Deus, com certeza, é o que aqui o salmista ele fala. É uma árvore que vai dar fruto na sua estação própria. Suas folhas não irão cair, estão sempre verdes. E nós podemos ver que Timóteo era essa pessoa que tinha um bom testemunho. Ou, em outras palavras, ele tinha exemplo. Então, as pessoas olhavam para ele e viam um bom exemplo. E ali nós podemos ver que este bom exemplo chamou a atenção de Paulo. E Paulo, como aqui nós lemos aqui na palavra de Deus, Paulo ele quis que esse jovem, né, acompanhasse ele nessas viagens. Depois ele se tornou seu discípulo, ou como muitos chamam, né, o seu filho na fé. Então nós podemos ver isso. E é interessante que apesar da boa fama de Timóteo, né, ele foi obediente a tudo aquilo que o seu mestre, seu discipulador Paulo ensinou para ele. E é interessante que ali Paulo muitas vezes fala, olha, não se desvie da direita, não se desvie da esquerda para a esquerda, mas ser fiel na palavra do Senhor. E nós podemos ver isso na vida de Timóteo, né, que ele foi realmente fiel. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós falamos que há pessoas que falam, eu sou jovem para fazer isso. Mas nós podemos ver que Timóteo, apesar da sua juventude, ele foi fiel à chamada que Deus teve para ele. Muitas vezes as pessoas falam, a tentação do mundo. Timóteo também, como jovem, ele sofreu tentações, mas ele buscou a vocação pela qual o Senhor chamou. Ser vocacionado é algo que é pessoal, é algo que vem de nós mesmos. É algo que é entre você e Deus. E ali Deus confirma aquilo pelo qual Ele está chamando você. E nós podemos ver isso na vida de Timóteo. Ele, desde do seu testemunho como crente, que nós podemos ver. Aqui como nós lemos, que a igreja conhecia Timóteo. Ou seja, ele participava das atividades, ele participava do culto. E ali ele era essa pessoa com bom testemunho, bom exemplo, ele era estimado pelas pessoas. E isso atraiu Paulo, essa chamada de mostrar que ele era um jovem que poderia servir ao Senhor. E é interessante que já lá em 2 Timóteo 2:22, Paulo ele dá um conselho para Timóteo, já na sua velhice, já alguns anos mais à frente. Ele fala que ele deveria militar por uma coroa que não era corruptível. Então, ele incentivando aquele jovem a buscar a Deus, a servir a Deus. Não por algo que passasse, não por algo perecível, mas por algo que fosse eterno. E nós podemos ver isso, que esse jovem ele fez isso. Mesmo diante das tentações, ele se apresentou como um obreiro aprovado, que não tinha de se vergonhar diante das pessoas, diante dos irmãos, através do seu testemunho. Ele foi aprovado por todos. E isso nos serve de exemplo na nossa vida. Isso serve de exemplo na nossa caminhada. Amém? Serve de exemplo na nossa caminhada. Esse jovem, que ele era um evangelista, a palavra de Deus diz isso, que ele era um evangelista, né, que falava da palavra de Deus. É interessante que lá em Mateus, Deus ele fala que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Nós estamos nesses dias que hoje a seara continua sendo grande, mas são poucos os trabalhadores. E ali ele fala, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. E
graças a Deus, nós vimos esse exemplo de Timóteo. É um exemplo que não é só na sua época, da igreja primitiva, mas também é um exemplo que serve para nós hoje. Hoje muitas pessoas estão muito à procura de título, né? Coach, Master Coach, doutor, PhD, mestre. Mas o que Deus quer é um coração que o adore, um coração que esteja disposto a servir. Lá em Ezequiel diz que Deus procura pastores segundo os seus corações. E Deus continua nessa procura. João, que nós conhecemos, né, diz que Deus procura adoradores. E Deus está atrás ainda hoje, continua buscando essas pessoas, para que a sua palavra seja pregada, para que o evangelho de Cristo seja pregado. E louvado seja Deus que nós temos esse testemunho desse jovem, que na sua juventude, ele usou a obedecer à chamada de Deus. E nós podemos ver isso, que ele era um jovem, né, que buscou, né, a ouvir a chamada de Deus, e essa chamada foi confirmada, né, através do que Paulo fala, que ele era uma pessoa que era digno de absoluta confiança. Se nós formos ver lá em Atos 17, 15 e 19, 22, você vai ver Paulo dizendo, traga a Timóteo, pessoas confiáveis, pessoas de índole. Então, era uma pessoa que o apóstolo Paulo, quando ele não podia ir, ele tinha uma pessoa que podia representar ele. E Timóteo foi uma dessas pessoas que ali foi enviado por Paulo para ensinar, para obedecer, para ensinar o povo. É interessante que nós podemos ver algumas qualidades, né, na vida de Timóteo, além da confiança, né, ele era digno de confiança, né, e também Paulo encarregou de várias responsabilidades, né? Ele tinha tarefas especiais para realizar, como nós podemos ver em Atos 17, 15, 19, 22, né? A comunidade de Corinto, quando surgiu as primeiras distensões lá, quem foi que Paulo mandou? Paulo enviou Timóteo para que fosse ali, né? Ele estava impossibilitado de chegar ali, e ele mandou Timóteo naquela comunidade, né? Enviou para que representasse a ele, e que ele ensinasse ali a igreja em Corinto sobre as verdades do evangelho, as verdades das escrituras, das doutrinas do evangelho. Nós podemos ver esse exemplo que Paulo, ele confiou, ele viu seu representante fiel na vida de Timóteo, né? E ele foi ali doutrinar, ensinar a igreja de acordo com o evangelho de Jesus Cristo, ensinado por Paulo. E nós podemos ver que uma das qualidades também, outra qualidade que nós podemos ver, além da confiança, né, nós podemos ver que uma das características do obreiro é a humildade. Nós podemos ver isso na vida de Timóteo. Ele era uma pessoa que ele era humilde. Ele era uma pessoa que buscava não seu interesse próprio, mas em servir a Deus e ensinar a palavra. Nós vamos ler agora algo referente em Filipenses 2, né? Filipenses 2, 19 e 23. Diz bem assim: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai, de sorte que espero vou-lo enviar logo, para que tenha provido os meus negócios. Então nós podemos ver aqui um grande testemunho de Paulo falando desse jovem obreiro, uma pessoa humilde, que tinha confiança, e
E é interessante, irmãos, que a pessoa humilde, ela não se prende aos negócios dessa vida, né? É aquele que se... A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 10, 17 e 18, diz assim: aquele, porém, que se glorie, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, Timóteo, ele fez como cooperador de Paulo aquilo que agradava ao Senhor, não apenas para chamar a si mesmo. Hoje nós temos tantos líderes com título de tantas coisas, mas como Deus falou para Samuel: Samuel, eu vejo coração, eu não vejo aparência. E nós podemos ver que o coração de Timóteo era um coração segundo ao Senhor, um coração fiel, um coração humilde, um coração que se preocupava com o evangelho da salvação, um coração que estava disposto a servir ao Senhor, como nós falamos, né? Como obreiro aprovado. Então, uma dessas características, né? É o obreiro que tem humildade. Um obreiro aprovado, ele é humilde. Amém? Ele é aquele que tem um coração fiel. Ele não chama atenção para si mesmo, mas ele se preocupa em ser aprovado por Deus. É muito bom ser aprovado pelos homens, mas muitas vezes nós não somos aprovados diante do Senhor. E o Senhor, ele quer nos aprovar. A maior aprovação para nós, como cristãos, como filhos, como obreiros do Senhor, como pastores, missionários, é nós sermos aprovados pelo Senhor. E nós podemos ver isso na vida do nosso irmão Timóteo. Então, um obreiro aprovado. Timóteo também, ele era um obreiro fiel, ele era um cooperador, né, de Paulo. Ele transmitia à igreja o que ele aprendeu do apóstolo Paulo. Então, tudo aquilo que ele aprendeu do seu discipulador, do seu líder, ele passou para a igreja. Então, ele aprendeu, ele passou isso, ele deu continuidade ao trabalho que Paulo iniciou. Ele deu continuidade a todas aquelas viagens que Paulo fez e alguns trabalhos que Paulo iniciou. Nós podemos ver lá Paulo mandando chamar Timóteo, Paulo mandando Timóteo, Sila, Timóteo, Eurastro. E nós podemos ver que quando uma pessoa faz isso, porque tem confiança naquelas pessoas, nós podemos ver que ele foi esse obreiro fiel. Ele não se desviou do que ele aprendeu do seu líder, né? Ele teve fidelidade, né? Confiança, humildade, ele foi fiel, né? A palavra, ele foi fiel ao trabalho. Isso, se você quiser ver na sua casa, pode abrir Atos 17, 14, né? Quando ele deu continuidade, ele foi encarregado para continuar o trabalho em Bereia, né? Paulo chama e manda ele continuar o trabalho ali em Bereia. E ele deu continuidade ao trabalho de Paulo com fidelidade, né? Ele, Paulo, ele estava acompanhado de Silas também, Timóteo e Silas, né? Então eles deram continuidade ali. E nós podemos ver tantos outros exemplos, né? Quanto Paulo mostrou que ele admirava e ele tinha confiança nos seus discipuladores, ele tinha confiança nos seus obreiros, podemos dizer assim, né? Naqueles que estavam acompanhando ele. Que ele tinha confiança que ele mandava: vocês vão fazer isso. E louvado seja Deus, que nós podemos ver essas características de humildade, fidelidade, confiança nessas pessoas. E é interessante também que mostra que Paulo estimava os seus companheiros, que ele reconhecia o valor, né, que cada um tinha. Nós também vamos ver que lá em o 17:15, né? Eles também foi chamado quando Paulo estava na Ásia. Atos 19:22. Timóteo, ele foi enviado com Erastro, né, para a Macedônia, né? Paulo estava lá na Ásia e de repente ele foi chamar, ele enviou Timóteo e Erasto para a Macedônia para também auxiliar e apoiar aquele trabalho que ele tinha começado ali. Nós podemos ver isso, tantas coisas, né, que mostrava, né, que como um pai na fé, esse jovem evangelista, ele era fiel
ao seu velho pai, ao seu velho amigo, naquilo que ele recebeu, diante dessas coisas. E nós podemos ver, mais adiante nós também vamos ver, né, Timóteo, ele também foi um exemplo para os jovens, o jovem da sua época, né, o jovem da sua época, e Timóteo também, ele é um exemplo para nós hoje, a igreja hoje, que nós podemos se espelhar na pessoa de Timóteo, no exemplo de Timóteo, como um jovem evangelista, como um jovem pastor, que deu continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso na própria palavra de Deus, que diz que ele deveria ser considerado, né, se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tinha de se vergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. E nós podemos ver que ele foi chamado, como outros também foram chamados, como hoje talvez você é chamado. E Deus, ele espera ver essas características em você, a confiança, a humildade, a fidelidade, né, daquilo que Deus tem falado, daquilo que o seu líder tem falado. E nós podemos ver isso na vida de Timóteo. Ele foi isso. Ele foi esse exemplo fiel, né? É interessante que mais adiante, Paulo já mais velho, né? Ele escreve aquela carta para Timóteo, e ali naquela carta ele dá o exemplo de tantos como deveria ser os líderes da igreja, como deveria ser a igreja do Senhor, como deveria ser a parte, né, eclesiástica da igreja, a sua formação, a sua organização. E ele ali dá vários exemplos. E é através desse jovem que na sua juventude ele foi obediente ao Senhor, ele foi aprovado. E nós precisamos, irmãos, ter um coração aprovado diante de Deus. Nós não devemos ficar preocupados com o título ou com aquilo. Hoje muitas pessoas têm muito barulho, mas nós não devemos nunca esquecer, Deus, ele não olha o exterior. Deus, ele olha o coração. Deus, ele não olha o brilho, mas ele olha a humildade que está lá dentro. E isso nós podemos ver em Timóteo, isso nós podemos aprender na vida de Timóteo, de ser não apenas provado. Muitas vezes nós somos provados, mas muitas vezes nós não somos aprovados. E o que nós precisamos ser não é apenas ser provado. O mais importante para nós é nós sermos aprovados pelo Senhor, aprovados por Deus. Amém? Então, que possamos estar pensando nisso, né? Que esse jovem, né? Que é interessante, como eu disse, que é um exemplo para o jovem. Mostra o quê? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus é o Deus que chama o jovem, é o Deus que chama o velho, né? É o Deus que chama o pobre, é o Deus que também chama o rico. Então é o Deus que ele quando ele chama, ele capacita cada um de nós. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele vê aqueles que estão dispostos a lhe servir, aqueles que estão dispostos a obedecer. E Deus, ele tem procurado isso, aqueles que o busquem, que o adorem e que o obedeçam, né? Que nós possamos ser chamados e sermos provados e principalmente aprovados por Deus, como foi o nosso amigo, nosso irmão Timóteo, né? Fiel nas doutrinas, cuidar de si mesmo e das doutrinas. É interessante, né? Que Paulo, ele, apesar, tanto ele fala assim, Timóteo, cuide de si mesmo e cuide da doutrina. Cuidar de si mesmo, é o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso andar. As pessoas, ela olha para nós, as pessoas vê nós. Então, nós podemos ter esse exemplo na vida do obreiro, né, aprovado, nosso irmão Timóteo, né, e que sem dúvida, ele aprovou porque ele seguiu os conselhos do apóstolo, seu pai, Paulo, na fé, né. E tudo isso que nós podemos ter falado de Timóteo, podemos ver em exemplo da sua vida, né. Hoje, nós podemos buscar isso hoje na igreja. Deus está esperando hoje, jovens, que seja aprovado por eles. Não só aprovado. Muitos dizem, estou passando pela prova, Mas queira ser aprovado pelo Senhor. O Senhor está te chamando para servir. O Senhor quer exemplo.
E nós podemos ver, Deus que é exemplo de bons filhos, Deus que é exemplo de netos, Deus que é exemplo de missionários, Deus que é exemplo de companheiro, Deus que é exemplo de amigos. E, sobretudo, Deus ele quer um exemplo de servos de Deus. Deus ele quer esse maior exemplo para nós, de servos fiel. Amém? Aquele que fala assim, ser fiel, né? Servo bom e fiel. Ser amigo de Deus, né? Eu gosto muito quando Jesus falou, olha, eu não vou chamar vocês só de servos, porque os servos muitas vezes não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu quero vos chamar de amigo. E é interessante, irmãos, que uma das coisas que eu acho muito bonita no testemunho de Abraão, que Deus falou que Abraão era amigo dele. E é isso que Deus ele quer fazer de nós. Não apenas um obreiro aprovado, mas Ele quer que nós sejamos esse amigo, esse filho, esse servo, esse fiel diante daquilo que Ele tem nos chamado. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, né? Que nós possamos aprender, né? Como Paulo falou, né? Que nós devemos, o ministério, né? Como Paulo, ele diz assim, olha, que ele cumpriu o ministério de evangelista, sofrendo como Paulo as aflições, como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2:3. Que nós possamos aprender para nós mesmos, né? Que possamos sofrer como bom soldado de Cristo, né? E aprender, né? A passar pelas aflições diante do que o Senhor tem para nós e diante das coisas. E como ali na igreja primitiva, os obreiros são poucos, a seara é grande. A seara continua sendo grande. E Deus precisa de trabalhadores. Deus precisa de obreiros que seja chamado para olhar a sua seara, né? O campo é o mundo onde muitos estão a perecer por falta de quem pregue a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós, os crentes, precisamos se alistar no exército dos obreiros para combater o bom combate, firmado no modelo de Paulo, de Timóteo e de outros discípulos e apóstolos do Senhor. Não há tempo a perder, pois a hora é já. Obedecemos com amor a ordem do Senhor. Essa é a ordem do Senhor. Ainda continua chamando soldado para o seu exército, obreiros para a sua seara. E você pode ser esse. Leia mais esses capítulos que eu falei para você, né? Atos 17, Atos 15, né? 1 Tessalonicenses 3, 1-7. Se você vai ver lá Paulo falando de Timóteo, né? Mandando trazer, dizendo que enviou ele para servir a igreja. E é isso, irmãos, que Deus quer. Hoje nós precisamos de obreiros fiéis, com humildade, com fidelidade, né? Com confiança, que prega a palavra, que maneja bem a palavra da verdade. Não a palavra, como se diz, toda cheia de figuras, mas aquilo que Deus fala no seu Evangelho. O Evangelho, irmãos, é o Evangelho de Cristo, não mudou. O Evangelho é o mesmo de mais de 2000 anos atrás. A mensagem é a mesma. É a salvação do perdido. É a salvação da eternidade com Deus. Hoje nós estamos num mundo cada vez difícil. E as pessoas precisam buscar essa verdade. Não a verdade passageira, não a verdade que agrada os olhos, não a verdade que agrada a mim mesmo, mas a verdade que é o Evangelho de Cristo, a salvação. Não há outro senão o Senhor. Que Deus possa estar abençoando sua vida, que você depois possa estar revendo mais esses textos que foi falado, e que Deus possa estar abençoando você. E que, como Timóteo, nosso exemplo, eu e você, possamos ser encontrados em ser seu obreiro aprovado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? E que Ele faça resplandecer sobre si o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Deus seja sobre você. E que aquilo que Deus colocou no meu coração para estar transmitindo para você, através desse testemunho do nosso irmão Timóteo, Deus possa também falar com você. E se você realmente tem uma chamada de Deus, porque nós todos fomos chamados, Deus possa estar
ministrando de uma forma especial, específica no teu coração. E que eu, você, nós possamos ser encontrados como esse obreiro provado, mas principalmente aprovado diante do Senhor. Que Deus te abençoe.